Olá, vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O vídeo de agora que vou contar a vocês é uma história de família, uma história verdadeira, vocês podem acreditar. E peço que vocês assistam até o fim, principalmente se você for aqui do Vale do Paraíba, tiver parente que já morou aqui pelo Vale do Paraíba de São Paulo, né? Essa história se passou silenciosamente, poucas pessoas sabendo, hoje município de Arapeí, na época distrito de Bananal. Meu pai, naquela época as pessoas começavam a trabalhar na roça cedo e logo estavam morando sozinho, pelos campos, trabalhando. Então foi assim com meu pai. Meu pai, ele morou num sítio bem lá no alto da Serra de Arapeí, um sítio pequeno que tinha como seu arrendatário na época uma pessoa que se chamava Crício. Esse rapaz, ele comprava boi, negociava boi e era uma coisa lucrativa na época. Porém, naquela época as pessoas não usavam muito carro, né? E quando ele ia de Rio Claro para Arapeí, ele ia a cavalo, para vocês verem como faz muito janeiro isso, né? Beleza, tranquilo. Ele morava lá, meu pai trabalhava com ele, depois o meu tio foi com a esposa dele, moraram todos na mesma casa. E meu pai, uma vez retornando do ponto de leite, ponto de leite, para quem não sabe, hoje não existe mais, né? Mas lá, lá nas cidades de Silveiras, Arapeí, Areias, Bananal, você ainda encontra alguns lugares que foram ponto de leite. Então a pessoa tirava o leite, punha num latão, punha no burro e punha na cangaia, para quem não sabe, a cangaia, e tinha umas correntes assim com L para enganchar na lata, enganchava um gancho e ele montava em outro cavalo e descia, entregava o leite pro caminhão e voltava, era assim. E assim meu pai foi, levou o leite, voltou e viu um homem andando no campo, numa mula de terno, se usava terno naquela época. Chegou na casa dele, perguntou para a cunhada, falou assim, mas cadê o Cristo? Ele não chegou aqui ainda? Aí ela falou assim, ó Zé Luiz, aqui não chegou ninguém não, está doido. O sítio era pequeno, né? Meu pai andou o sítio inteirinho a cavalo e não encontrou o patrão dele. Pensou até que tinha acontecido alguma coisa. Passou ali um tempo, ele deixou aquilo para lá. Quando o homem foi lá, o Cristo, meu pai perguntou para ele se ele tinha tido lá. Ele falou, não, eu não tive aqui não, José Luiz. Eu jamais estive aqui. Eu estou tendo hoje. Não tive tempo, hoje que eu estou vindo aqui. E você não me viu não. Aí perguntou mais ou menos a hora, eu falei, mais ou menos meio-dia, foi por aí e tal. Aí ele falou assim, meu pai, olha, você não esquenta a cabeça com coisas diferentes que você vê por aqui. Porque eu também já vi pessoas diferentes, pessoas andando aí e que sumiram do nada e que não eram ninguém. Assim, desse mundo que você pudesse encontrar, conversar. Isso a gente deixa pra lá. Porque aqui é assim. Bom, passou tudo isso. O segundo problema, assim, digamos assim, com coisas que não tinha explicação, não tinha como ele provar que ele tinha visto, foi com o peru. Apareceu um peru dentro do curral que eles estavam limpando. Naquela época, se limpava o curral, não era calçado, né? Raspava tudo ali o esterco do boi, ia para a capinheira, ia para as hortas, cana e varria ainda. Meu tio, ele tinha o costume de varrer todo o curral e deixar limpinho todo o tempo que ele mexeu com fazenda. A casa dele, o curral, era tudo muito limpo. E assim eles estavam ali. Meu pai começou a mostrar para eles um canto. Aí falou, mas o que tem ali? Tem um peru, você não está vendo?
Vocês não estão vendo? Tava o marido e a mulher. Não tem, meus amigos, tem. Aí ele pegou a enxada, pá, só que ele falou que tacava a enxada ali, o peru pulava para cá, tacava a enxada e ele gritava para eles, ajuda, pega, e eles olhando, eles não estavam vendo nada, só ele estava vendo o peru. E foi pelejando aquilo com o sol quente. Daqui a pouco ele disse que bateu um desespero nele. Ele jogou a enxada, correu, foi para casa, tomou um banho e deitou, acordou só no outro dia. Aí aconselharam ele, disseram que ele estava com a cabeça fraca, porque ele saía muito para os bailes à noite, estava precisando dormir. Mas segundo ele não era não. Ele tinha visto mesmo. E já tinha o caso do cavalo, né? Beleza. Aí eles moraram ali um tempo e sempre acontecia alguma coisinha que não conseguia explicar. Algum barulho, alguma coisa nesse sítio. Depois mudaram. Passado algum tempo, não, antes deles mudar, aconteceu um outro fato. Só que aí não é nada sobrenatural. Foi um fato, digamos assim, da natureza, da terra, né? Só que atípico para aquela região. Eles encontraram uma pedra, uma rocha, e balançaram ela, e dentro da pedra, a pedra era oca, e balançava. Eles quebraram aquela pedra, e dentro dela tinha várias pedrinhas pretas. Não sei se o pessoal já ouviu falar em pedra corta-vidro. É um tipo de diamante que não tem valor nenhum, mas tem valor para a indústria, para fazer disco de, acho de maquita, essas coisas assim. Beleza, aí achou aquele monte de pedra preta e meu tio ficou com aquilo na cabeça. Mas naquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje, que você chamava uma pessoa, a consultoria que tem hoje para ver essas coisas, né? Era meio. Hoje é tudo mais fácil, né? Antes não. Aí, nesse que era meio difícil, eles conseguiram uma pessoa em Arapeí para levar essas pedras para São Paulo. E o cara levou as pedras, só que, segundo meu tio, ele não entregou todas as pedras. Meu pai nem ligou com aquilo, não. Ele entregou um pouco de pedra só e disse que era pedra corta-vidro. Então, meu tio, ficou com aquilo na cabeça até o dia de hoje, que a pedra era ouro ou diamante. Vai saber, né? Que, segundo ele, não devolveu todas as pedras e veio com a história que era pedra corta-vidro. Aí mudou dali e ele, anos depois, ainda estava meio jovem ainda, ele estava casado na época, ele chamou a mulher dele, ela gostava de viajar, de andar, né? E o meu cunhado, que também hoje é falecido, e foram, pediram autorização e foram até esse sítio. Chegou lá, ficaram acho que umas 2 semanas lá procurando, mas segundo meu cunhado me contou que havia muitas pedras bonitas lá e diferentes. Era um local diferente. E ele achou cristal, mas sem detector, sem nada, né? Assim a olho nu. Tiveram que voltar e nunca mais retornaram, né? E ficou aí na memória isso, né? Só que eles conversando com o morador de lá, o homem e a mulher contou que tinha um pé de laranjeira, que era desde o tempo deles. E de vez em quando as crianças vinham correndo, falavam que viu um homem de chapéu e terno no pé de laranjeira. E as crianças corriam. Porque sabia que era uma coisa que não era do mundo não, cara. Do mundo dos vivos não. Porque isso é. Dizem que é o sítio, a casa tinha eles. E corria e contava pro pai e a mãe. E daí, né, fica aí esse relato, né? O que será que é? Será que existe ali algum tesouro, alguma coisa que foi deixado pelos moradores antigos, que eles não se libertaram daquilo? Será que eles ainda estão por lá, né? Essas aparições?
Será que se você for morar lá hoje, você também vai ter o mesmo? A gente for morar, a gente vai ter esses mesmos acontecimentos? Vai saber, né? Fica aí esse relato da cidade de Arapeí, do alto da serra dela, né? Desse sítio aí. Deus abençoe a você que assistiu esse vídeo até o fim. Peço que dê o joinha e siga o canal Histórias e Fatos que a Vida Conta.